A ideia do homem fraco, na minha experiência pessoal, a maior parte dos problemas que eu vi foram causados por pessoas fracas, não por pessoas fortes. Parte de ambos. Então, um rosna pro outro, tudo, projeta poder, mas eles param ali. Eles ficam daquela forma. Uma projeção de poder, você está falando uma coisa muito interessante, que pode evitar conflito, né? Sim. Porque esse é um ponto que o Peterson bate muito na comunicação dele, de que quem gera o conflito é o homem fraco. E isso é notório, assim, né? A velha história que ele fala que se vocês têm medo dos homens fortes, espera até ver do que os homens fracos são capazes. Isso é muito interessante. E olha, a minha experiência de vida, né? E ele, claro, notoriamente tem essa embate dele com o Trudeau, o Justin Trudeau, que é sempre um adversário no negócio, que claramente tem a aura do peça desculpas primeiro e depois falha alguma coisa, desculpa por ser canadense, desculpa por ser ocidental, desculpa por ser homem e tal. A ideia do homem fraco, na minha experiência pessoal, a maior parte dos problemas que eu vi foram causados por pessoas fracas, não por pessoas fortes. Pessoas fortes tendem a ser mais seguras de si mesmas, tendem a ser pessoas que acrescentam algo. Eles não te veem como uma ameaça, porque se você tem força, você fala, poxa, um dos ambientes mais tranquilos do planeta eu fui dar uma aula esses dias, né? Estava dando uma aula num auditório cheio de campeões de jiu-jitsu. Um dos ambientes mais relax do mundo, assim, porque todo mundo poderia matar com as mãos a grande maioria da população mundial. Então o resultado disso é que tá todo mundo chilling, entendeu? Ninguém tá preocupado com nada, todo mundo tá extremamente tranquilo, você sente uma segurança, né? O que mostra que são homens bons nesse ambiente, porque eles são perigosos, mas mantêm aquilo voluntariamente sob controle, que é um ponto que o Peterson aborda bastante também. Pois é, porque as pessoas têm medo do homem ser perigoso. É bom que o homem seja perigoso, porém bom e controlado. Sim. O homem descontrolado, ele é um problema. Então, na verdade, um homem... Aqui é o ponto, né? Quando a gente fala de força, não é só a força física, né? Mas a força mais importante é do espírito. Em primeiro lugar, ser forte é em espírito. A força física ajuda, porque o corpo é o templo do espírito, já falavam as Sagradas Escrituras. Você tende a agir e pensar conforme o seu corpo se pauta. Se você está fora de forma, e eu sei que isso as pessoas tratam como politicamente incorreto agora, mas se você está fora de forma, só de estar fora de forma, toda a sua forma de pensar já começa a ser alterada. Porque você falta fôlego, você precisa de oxigênio para o cérebro trabalhar de certa maneira, muitas vezes. Então você vai fazer um exercício físico, você é sedentário. Começa a fazer um exercício físico, você já cansa. E você está toda hora no dia cansando, ciclos de cansaço. Você pode ter compulsões por comida com mais facilidade. Você pode ter taxas de glicose, né, problemas com a glicose que vão atrapalhar a pessoa. Então, assim, biologicamente falando, a pessoa que está fora de forma vai ter a sua aptidão neurológica e a sua capacidade de pensamento alterada. Isso vai alterar o viés da pessoa na visão de mundo. Isso acontece mesmo. Tem um pensamento do Sêneca, ele fala o seguinte, né? Tá no Sobre a Ira. Ele diz que a melhor maneira de uma pessoa irada deixar aquilo passar é comportando-se como se não estivesse irada. E ele arremata falando que as disposições internas se adequam às externas. E tem um cara chamado Dan Ariely, isso está num livro dele chamado Previsivelmente Irracional, um pesquisador. Inclusive, eu cito Dan Ariely no meu livro por conta de uma outra experiência que ele fez. Mas ele pegou pessoas e foi fazer um teste com essa dinâmica. Será realmente que a disposição externa ela altera a interna? Então ele colocou pessoas para responderem uma pesquisa. Só que ele dividiu em grupos. Um grupo só respondia e o outro grupo era obrigado a responder enquanto tinha um lápis entre os dentes. De maneira a quase que forçar um sorriso. Um sorriso muito falso, mecânico, mas ainda assim um sorriso. E as respostas, elas podiam ter um viés positivo ou negativo. O que ele viu foi que nesse grupo, forçado a sorrir para responder as perguntas, elas eram mais positivas em comparação com o grupo que podia responder livremente. Então, é meio que isso que você falou. O cara tem uma postura onde ele está todo encurvado, ele já fica automaticamente menos confiante do que se ele tivesse uma postura normal. Olha o fenômeno das roupas, né? A forma como você se veste altera o seu comportamento. Se você botar uma roupa de esporte, se você estivesse sentado aqui com uma roupa como se tivesse acabado de correr, seria outro clima. Toda
Você já, quando bota uma roupa de esporte, você já muda a sua disposição. Todo homem passa pela experiência de botar um terno. Só de você botar o terno, você já muda a sua postura, seu jeito de falar, a forma como você vai interagir. As pessoas te tratam diferente, você está andando com o terno. Então, roupas diferentes já geram impactos diferentes no dia a dia. Imagina a sua postura permanente, sabe? Imagina emagrecer, né? Então a gente vê quando as pessoas emagrecem, elas se tornam às vezes mais confiantes, elas conseguem se vestir melhor. Então, de fato, eu concordo. Você está com um corpo em forma te traz um outro tipo de postura, com certeza.